Hoje a gente tem a área de ciência de dados, a gente tem a área de tecnologia bem desenvolvida, até tem bastante ferramentas, tem muita coisa sendo publicada, sendo feita a cada dia, mas a maioria das pessoas que usam não estão realmente inseridas nessa área, né? Então, as pessoas que usam software dificilmente sabem programar. São pouquíssimas pessoas que realmente sabem programar. Então, elas não sabem o que o software é capaz de fazer de verdade, mas elas usam. E aí, quando você mostra para elas, elas começam a ter ideias, né? Então, às vezes você mostra uma solução, você mostra um gráfico com alguma tendência. A pessoa já tem uma experiência, às vezes de anos na carreira dela, do que aquele gráfico representa. Mas ela não conseguia traduzir isso a partir de dados, né? Ela não conseguia traduzir isso de uma forma visual. Boas-vindas a mais um episódio do FreeCodeCamp em português. Eu sou a Anielda Carla e para quem não consegue ver, eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, curto, ondulado, estou usando batom vermelho, óculos hexagonal e uma camiseta escrita FreeCodeCamp. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Vitor Paciello. Ele é cientista de dados na Natura e tem uma trajetória que começa lá na engenharia mecânica, passa pela biologia e aterriza na ciência de dados. O seu interesse por programação e tecnologia começou quando ele percebeu o poder que entender desse campo pode trazer na hora de solucionar problemas complexos. Ele acredita na tecnologia não como um fim, mas como uma ferramenta para atingir objetivos, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Nielda. Prazer estar aqui para conversar com você e com todos. Também me descrevendo, eu sou Vitor, eu sou branco, uma barba bem ralinha, cabelo curto, usando uma camisa verde e branca. E, Vitor, me fala um pouquinho, assim, porque eu acho o máximo essa questão da tua jornada, o fato de você ter começado com engenharia mecânica e biologia e depois você veio para tecnologia. Me fala um pouquinho, o que te chamou a atenção nessas duas áreas? Acho que é mais a história que a gente vai construindo na nossa carreira, né? Às vezes a gente, quando tenta descobrir o que interessa a gente tem nossos medos, a gente tem receios, a gente tem incertezas. É difícil saber o que você realmente gosta, a não ser que você teste, né? Então, a minha carreira foi dominada por tentativas e erros, muitas incertezas. Eu mudei bastante na minha carreira ao longo da minha vida, assim, né? Tentei coisa aqui, tentei coisa ali, tentei coisa lá. E até eu encontrar o lugar que hoje eu considero que eu gosto de fazer, né? Que é o que eu gosto de fazer, demorou. Cada experiência que eu tive foi somando coisas valiosas, né? Não descarto nenhuma das experiências que eu tive, mas se encontrar na carreira é algo que nem todo mundo consegue de primeira, né? E para mim demorou um pouquinho para eu conseguir, mesmo quando eu comecei a descobrir o que eu realmente gostava de fazer, ainda demorou um pouco para eu realmente me fixar no que eu gosto, né? E como que começou essa questão do uso da tecnologia dentro dessas áreas? Porque eu sei que antes de você trabalhar com dados e hoje você trabalha como cientista de dados, você já fazia uso de tecnologia nessas outras profissões que você tinha. Começou na faculdade, né, com projetos? Como que foi essa fase? Acho que minha história com tecnologia em si, né, principalmente o que envolve mais programação, ciência de dados, acho que começou um pouco diferente do resto das pessoas que querem trilhar esse caminho, porque eu, antes de entrar na faculdade, até logo quando entrei na faculdade de engenharia, falar em programação, falar em usar computador, essas daí é uma coisa que eu tinha até medo de fazer, assim, é uma coisa que para mim parecia muito distante, assim. Eu tive meu primeiro computador, eu já tinha cerca de 10 anos, assim, eu sou um pouco mais velho também, a gente nasce já com um celular, computador na mão, né? E quando eu ganhei meu primeiro computador, não era meu na verdade, era da família, né? Meu pai usava para trabalho e tudo, e eu tinha até medo de usar o computador, né? Eu tinha medo de ir lá, mexer alguma configuraçãozinha e destruir o computador da família, sabe? Então foi algo que eu fui desconstruindo coisas na minha cabeça, fui desconstruindo a minha relação que eu tinha com tecnologias desse tipo, né? Por meio do estudo, né? Quando a gente começa a estudar alguma coisa e ver o potencial que alguma ferramenta, alguma área pode trazer para a nossa vida, a gente começa a perder nossos medos e realmente incorporar isso no nosso dia a dia, né? Então, quando eu entrei na engenharia, eu fui cursar engenharia mecânica. Então, estava mais preocupado em estudar automóveis, maquinário, tudo, né?
não é algo que eu realmente me vi fazendo pelo resto da vida, mas ainda estava muito longe da área de programação mesmo, né? A gente até tem cursos logo no começo da faculdade para ensinar a programar em C e tudo, mas é algo bem básico, né? E eu comecei a realmente ver como essa tecnologia, como a ciência de dados, a programação pode me ajudar no meu dia a dia, tudo, como foi explorando mesmo, né? Então, por conta própria, às vezes em algum projetinho, via que às vezes fazer um códigozinho, fazer uma macro no Excel, melhorava a minha vida enormemente. Assim, às vezes fazer trabalhos repetitivos é muito chato, é muito ruim, muito demorado. Eu começava a usar essas ferramentas mais para, no começo, tentar poupar meu tempo, né? Então, foi aí que eu comecei realmente a estudar, explorar um pouquinho como funciona algumas linguagens de programação. No começo, muito mais com Excel, né? Às vezes só gravar a macro na mão e depois tentar entender o código que está por trás lá em VBA. Mas foi algo que foi indo muito de pouquinho em pouquinho, né? Não foi algo que eu realmente pensei assim, estou me formando em engenharia, não, eu quero virar um programador, quero virar um cientista de dados, vou parar tudo e estudar isso, né? Foi algo que foi sendo incorporado na minha vida aos poucos. E no começo com muitos medos, receios de tentar mexer nessas questões, nesse mundo, mas depois que eu comecei a entender melhor como funcionam essas questões, aí começou a fazer parte da minha vida mesmo, e aí eu comecei a gostar, comecei a me especializar, e aí hoje eu vivo disso. E é muito legal você falar essa questão do medo e do receio, porque é só aprender a usar uma ferramenta e experimentar ela. E aí, ao mesmo tempo, a gente também fica, nossa, mas eu vou testar isso aqui novo e eu nem sei disso aqui que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Não, experimenta. E aí você foi experimentando, foi trazendo. Então, cada vez que você foi solucionando alguma necessidade, você foi aprendendo a tecnologia de acordo com o que você precisava. Isso mesmo, eu nunca usei a programação, a tecnologia como um fim, né? Para mim sempre foi um meio para atingir algum objetivo. Então, eu tenho conversa com algum hoje, né? É mais recente depois que eu já comecei a trabalhar de verdade, não mais fora da academia, né? A gente trabalha com clientes, a gente trabalha com nossos colegas de empresa, né? Então, quando alguém traz um problema para a gente, a pessoa, por mais que às vezes ela fale assim, eu quero trabalhar com uma inteligência artificial, eu quero ter uma inteligência artificial no meu negócio. O que ela quer de verdade não necessariamente é a inteligência artificial, ela quer resolver um problema que ela tem. E a gente tem que entender esse problema e inteligência artificial, programação, tudo são ferramentas que a gente pode usar para resolver esse problema específico. Então, meu foco é sempre em resolver os problemas das pessoas. E no meu caminho, eu fui percebendo que a tecnologia me dá muitas ferramentas para resolver problemas de formas mais rápidas e eficientes, né? E foi aí que eu comecei a explorar cada vez mais. Você pode dar um exemplo de algum projeto que você trabalhou que você ainda não estava trabalhando 100% assim, confiante, mas que te deu as ferramentas necessárias porque tinha o desafio lá presente? Você consegue lembrar de algum? Sim, acho que praticamente todos os projetos que eu participo têm um pouco disso, porque hoje a área de ciência de dados ela vem crescendo cada vez mais, mas a gente tem uma infinidade de ferramentas estatísticas, computacionais para resolver cada tipo de problema, né? E alguma ferramenta que é boa para um tipo de projeto, se você for aplicar em outro projeto que é bem parecido, pode não ser a melhor, né? Então, eu posso usar uma chave de fenda para martelar um prego, mas é melhor usar um martelo, né? E aí você vai descobrindo essas questões mesmo, assim, né? Qual a melhor ferramenta que eu uso para atingir alguma meta, né? Para resolver cada tipo de problema que eu tenho. Isso a gente nunca tem uma resposta certeira desde o começo, né? A gente tem o nosso caminho preferido, mas se você for conversar com cientistas de dados diferentes, pesquisadores diferentes, cada um pode dar uma solução diferente para o mesmo problema. E isso é bom porque é muito enriquecedor para a área, é muito enriquecedor para qualquer coisa que a gente faça, né? Ter esse momento de discussão com outras pessoas, tudo. Mas é desafiador, né? Porque todo projeto que a gente começa novo, a gente tem que realmente estudar o projeto, entender quais são qual é o objetivo do projeto, né?
e não só pensar na solução em si, né? Não só pensar em qual vou usar o algoritmo X porque alguém falou que é o ideal, vou usar a ferramenta Y porque todo mundo a usa. Então, todos os projetos que eu passei, eu sempre fui com essa cabeça mesmo, né, de tentar focar no problema e a partir do problema eu tentar descobrir qual é o caminho que eu preciso seguir para resolver esse problema. E nesse caminho, vou tentando aprender coisas novas, ferramentas novas, me especializar em algum tipo de linguagem, e aumentando mesmo o meu conhecimento, né? Então, de exemplos mais práticos, acho que aqui eu posso dar alguns. Eu acho que teve alguns projetos, por exemplo, que eu fiz na área da medicina, né? Eu já pulei, meu foco de carreira já mudou várias vezes, assim, sempre tentando seguir uma linha que eu acreditava, mas por um tempo eu trabalhei na área médica, né? Como cientista de dados na área médica. Então, na época a gente estava fazendo um projeto para o SUS, em que a gente tinha que desenvolver uma plataforma em nuvem para armazenar os dados do SUS, né? Uma proposta de plataforma em nuvem. E nessa plataforma teria alguns modelos, né, de inteligência artificial, tudo, que serviriam como ferramenta para auxiliar os médicos na identificação de algumas doenças, né? Então, o tipo de doença que eu estudei na época especificamente era melanoma. E melanoma é uma doença muito grave que tem uma alta taxa de mortalidade e que se você identifica ela nos estágios iniciais, as chances de sobrevivência são bem altas. Mas tudo passa em você identificar o melanoma no estágio inicial da doença. Só que quando a gente olha para o cenário do Brasil, em que nem todo mundo tem acesso a um dermatologista, nem todo mundo tem acesso à tecnologia, isso é algo que nem sempre acontece, né? Às vezes as pessoas, quando vão procurar atendimento, elas já estão num estágio avançado da doença, né? Então, o escopo do nosso projeto era realmente desenvolver algoritmos de inteligência artificial para tentar melhorar o tratamento para melanoma no SUS, né? Mas o nosso objetivo real nunca foi treinar uma inteligência artificial. Nosso objetivo real era auxiliar o SUS no tratamento dos seus pacientes, né? Identificar a, as doenças no estágio inicial, e para isso a gente tem que ir muito além de olhar fotografias, no caso a gente estava trabalhando com fotografia mesmo, né, de lesão de pele, a gente teve que ir muito além de olhar apenas a fotografia, né? Então, usar um TensorFlow, alguma rede neural para tentar identificar a doença numa fotografia, né? A gente teve que ir um passo antes. A gente teve que entender como é o fluxo de atendimento no SUS, como que quais as regiões do Brasil realmente têm acesso à internet, para a gente poder realmente disponibilizar uma tecnologia que consiga fazer essa captura de imagem, processar a imagem num tempo hábil para o médico da região conseguir dar um direcionamento. Então, tem muitos problemas que vão além da implementação da tecnologia, né? E nesse caminho, eu acho que, respondendo mais a pergunta, né, de como que eu tive que aprender mesmo ao longo dos projetos, o aprendizado é constante e nunca é limitado só à tecnologia, né? A tecnologia, quando eu estava nesse projeto específico, eu tive que aprender mais, estudar o TensorFlow, estudar redes neurais, entender, em alguns momentos eu tive que entender, entrar no código-fonte lá do TensorFlow para entender como funcionava alguma função específica que a gente tinha dificuldade de rodar, porque na época, já faz uns 6 anos mais ou menos, o TensorFlow já era bem difundido, mas não é tanto quanto é hoje. Então, algumas ferramentas que hoje a gente já tem tutoriais a rodo na internet, na época não tinha, então a gente tinha que estudar um pouco mais a fundo. Mas é isso, né? Isso na parte de tecnologia. Quando a gente vai olhar para a parte da resolução do problema também, você também tem que estudar o que vem por trás, né? Então, você lê artigos científicos sobre a doença, você vê como que a estrutura de tratamento, como que seu cliente, no caso o SUS, realmente atua nesses casos. Então, o estudo na área de ciência de dados, na área de tecnologia, eu acredito que nunca deve ser limitado à tecnologia só, né? Você tem que sempre estudar o entorno também, né? Entender como o que você está fazendo pode impactar o mundo real, né?
como que a sua inteligência artificial, como que o seu modelo, o seu algoritmo vai ter impacto na resposta que o seu cliente, seu paciente, o seu usuário final quer, né? E aí, nessa questão de entender como o seu algoritmo vai impactar o seu usuário final, você precisa entender muito bem o que o seu usuário final precisa. Não necessariamente o que ele quer, mas o que ele precisa. Então, as pessoas, quando elas vão pedir ajuda, é porque elas não conseguem resolver o problema que elas têm. E acho que isso acontece muito, né? Se você, às vezes, tá com um problema, tá com uma dúvida em alguma coisa, você vai perguntar para alguém, aí quando você tenta explicar para a pessoa, já vem a solução na sua cabeça, né? E aí você percebe que não é que você não tinha capacidade de resolver ele, mas é porque o seu próprio entendimento do problema estava errado, poderia estar errado, né? E o nosso papel como desenvolvedor de software, como pesquisador, como cientista de dados, é entender isso mesmo, é entender o problema, entender o que realmente vai trazer de mais valor para o nosso usuário final. E isso é muito difícil de ser feito. Pelo menos quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, né, a gente tem designers, né, a gente vai trabalhar com user experience, vai trabalhar com um monte de ferramentas assim que não necessariamente é o desenvolvedor que aplica, mas que tentam extrair o que é realmente relevante para a pessoa, né, para o seu cliente, para o seu usuário. Mas na ciência de dados isso nem sempre acontece, né? A gente acaba às vezes focando muito no modelo, então já chega uma demanda, preciso de um modelo para entregar a predição X. Você vai lá e vai fazer o modelo para entregar a predição X. Mas é essa predição que realmente a pessoa quer? É essa predição que vai realmente trazer mais valor para o negócio? Então, a gente sempre tem que estar com esse grilinho falante, assim, essa pulguinha na cabeça, para tentar entender como o que eu estou fazendo impacta o meu entorno, né? As áreas com que eu me relaciono, ao meu redor, né? Eu acho que eu comecei a ter muita visão sobre como isso acontece quando eu realmente comecei a trabalhar mais próximo do pessoal de design, né? Porque eles são muito bons em extrair informação das pessoas para desenhar alguma solução, né? Então, eu acho que a hora que eu realmente comecei a parar de só ter um problema e ser a pessoa que vai sentar sozinha na cadeira e vai testar 1 milhão de algoritmos, vai fazer um fine tuning no modelo XYZ para dar a melhor solução, foi quando eu realmente comecei a ter essa interação com outras áreas, principalmente de design, né? E aí eu comecei a explorar um pouquinho, comecei a estudar um pouquinho sobre isso, comecei a aprender a mexer no Figma, comecei a explorar como isso funcionava, e a partir disso eu comecei a realmente a desenhar uma forma de como eu trabalho no meu dia a dia, né? Então, como que eu consigo extrair informação das pessoas? Não vai ser lendo os objetivos de um projeto e já sentando na minha cadeira, né? Vai ser lendo os objetivos do projeto e antes de eu sentar na minha cadeira, antes de eu desenvolver qualquer linha de código, vai ser conversar com as pessoas que estão envolvidas, né? Vai ser conversar com o meu usuário, vai ser tentar entender as dores dele, vai ser desenhar o passo a passo que a pessoa faz em algum processo que ela tenha, alguma atividade que ela tenha e que ela veio buscar ajuda, veio pedir ajuda para a gente, né, para nós. Às vezes ela está olhando o problema por um ângulo específico e que não necessariamente é o problema real, né? A gente, quando está trabalhando muito tempo focado num problema só, nossa cabeça começa a ficar meio enviesada, né? A gente acaba ignorando outras vertentes, outras partes do todo, e só alguém de fora que realmente consegue ver e ter a oportunidade de, às vezes, identificar outros gargalos, né? Então, às vezes tem um processo a ser seguido, a pessoa vem falar que quer melhorar a eficiência o resultado de um produto X. E aí você vai pegar todos os resultados que você tem aqui, né, na etapa final do seu desenvolvimento
e vai rodar um modelo aqui, vai criar um modelo em cima desses dados aqui do final, né? Mas para chegar aqui, teve todo um processo que foi feito, né? E às vezes o problema não está aqui, o problema está aqui no começo, mas ninguém nunca parou para olhar. Então, quando eu tento participar de um projeto, eu tento desenvolver uma solução nova para algum problema específico, eu tento sempre olhar o todo, né? Tentar entender de onde veio esse projeto, de onde veio esse produto, de onde veio essa necessidade e ir cada vez mais para trás, até onde é humanamente possível, né? Até onde o tempo permite, e depois ir reconstruindo tudo que é feito no processo para eu ter uma visão do todo, né? E uma vez que eu tenho a visão do todo, eu consigo, junto com as pessoas envolvidas no projeto, né, junto com o meu cliente, meu usuário final, é, identificar os gargalos, né? Então, às vezes, quando a pessoa chega com uma demanda aqui, o problema dela é aqui, atrás. E você dizer para ela que o problema dela está aqui ou não aqui, nem sempre é possível. Tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que realmente querem que o que você faça esteja aqui, mas isso traz muito valor e tem os melhores projetos, os melhores resultados que eu já tive em projetos foi sempre quando a gente olhou para o todo e não só para um ponto específico do processo, né? Tem um olhar mais amplo, né? Eu acho interessante isso porque às vezes realmente o problema está na premissa. E a premissa, ela pode não estar alinhada, pode não estar ali correta entre aspas, porque a gente não deu a atenção necessária para elaborar ela. Aí você parte de uma premissa totalmente torta. Às vezes você arruma uma coisinha e todo o projeto flui melhor. Ou, na verdade, você descobre que ele não vai funcionar, porque ele funcionaria com aquela premissa está errada, logo, corrigindo a premissa, o projeto não vai se desenrolar daquele jeito que você tinha antecipado. O que você estava falando me lembra muito user experience. É muito interessante ver como uma pessoa que trabalha com ciência de dados está usando muita ferramenta do design de experiência. É muito curioso isso. Você gosta dessa área também? Eu gosto, eu aprendi a gostar, porque é mais uma das coisas que eu vejo como uma ferramenta que me traz muitos resultados no meu dia a dia, né? Então, não foi algo que eu realmente pensei assim, nossa, vou virar designer um dia. Mas ao longo da minha carreira, teve um momento que eu vi que designer traz muitos ganhos, né? E foi aí que eu comecei a tentar estudar um pouco sobre esse caminho. E cada vez que eu estudo algo a mais sobre isso, eu vejo os impactos que tem no meu dia a dia, né? Hoje, com quase 15 anos aí de carreira mesmo, eu acredito que eu já atingi um nível técnico que eu consigo lidar bem com programação, linguagens de programação diferentes, estatística, parte de matemática, modelagem, tudo. Isso aí é algo que eu já tenho conhecimento suficiente para falar assim, se aparecer algo novo eu consigo lidar, eu consigo aprender. Então, às vezes, quando eu vou estudar uma coisa nova, eu não tento me especializar cada vez mais numa linguagem de programação específica, mas eu tento estudar algo que está um pouquinho fora da minha área, né? Tentar entender como alguma coisa específica de alguma área vizinha minha pode melhorar o meu trabalho. E isso é o que vem sendo trazido cada vez mais, né? Principalmente quem tem feito bastante entrevistas na questão de multidisciplinaridade, né? E tem duas formas de você ser multidisciplinar, né? Ou você traz mais pessoas para sua equipe, em que cada pessoa vai ser de uma área diferente, ou você mesmo tenta ser multidisciplinar, né? Então, eu tento ser multidisciplinar, não porque eu descarte a ideia de ter outras pessoas de outras áreas trabalhando comigo, não, eu até gosto disso, porque é onde eu aprendo mais, é onde mais ideias relevantes começam a surgir, mas porque eu vejo um impacto significativo de eu saber como o design funciona, como quem trabalha com desenvolvimento de fórmulas funciona, como um médico pensa. Quando eu fui tentando descobrir como isso acontecia, como as pessoas das outras áreas vizinhas a minhas trabalham e pensam, foi me dando muita clareza para eu realmente desenvolver, né, as minhas soluções.
É legal você estar falando isso porque me lembra, né, quando eu estava estudando para poder fazer aqui a nossa entrevista, que você tem a sua filosofia profissional e dentro dessa abordagem filosofia profissional você tem três pilares, que é entender o problema, a interdisciplinaridade e método científico, né, que é muito importante. Então, tem esses três pilares que eu acho incrível. E antes da gente mergulhar de vez na interdisciplinaridade, eu queria só voltar um pouquinho nessa parte que a gente estava conversando antes sobre entender o problema. E eu entendi que você tem um processo para garantir que você entendeu as coisas. Você tem algo, um passo a passo que você segue para garantir que você não esquece? Ou você já internalizou isso e já executa instintivamente? Porque, particularmente, tem muitas coisas que eu já tenho internalizado, eu já executo de forma automática, mas muitas vezes eu acho legal ter uma lista, algo que me guie, não porque eu não vou lembrar daquilo, mas porque às vezes o humano falha, às vezes a gente pula alguma coisa, a gente esquece. Como que é esse processo para você? Focando na parte do entender o problema. Eu acho que hoje já está internalizado, né? E hoje eu acho difícil até manter uma lista de como fazer isso, porque cada problema vai ser um problema diferente, né? Então, tem um processo que eu acabo seguindo, tem uma linha de raciocínio que eu sempre tento manter, mas às vezes a gente lida com problemas muito diferentes, né? Então, nem sempre o que você aplica num problema pode ser aplicado em outro. Entender um problema sobre a área médica vai ser um processo completamente diferente do que entender um problema na área de desenvolvimento de produtos, né? Desenvolvimento de fórmulas, por exemplo. Então, eu não tenho uma listinha mesmo para seguir, eu tenho uma linha de raciocínio, né? Um, um processo que eu tento manter, mas que, até como você falou, um dos meus pilares é justamente o método científico, né? Então, no método científico, a gente tem realmente um passo a passo que a gente faz, né? Cada linha de pesquisa, cada projeto dentro de cada projeto de mestrado, doutorado, qualquer pesquisa que a gente faça, as pessoas vão lidar de forma diferente com isso, mas você sempre começa de uma pergunta, a partir da pergunta você faz as suas hipóteses, desenha um objetivo de um projeto, você desenha uma metodologia, faz uma coleta de dados e depois tem a parte estatística em cima para tentar ter os resultados antes de discutir, né? Então, fazendo paralelo, quando eu trabalho com desenvolvimento, com área de ciência de dados também é ciência, então a gente tem que se pautar no método científico a princípio, né? Mas dependendo da nossa aplicação, essa história vai se desenrolar de uma forma um pouquinho diferente, né? Então a gente sempre começa com uma pergunta, que não necessariamente a gente que vai trazer, né? Geralmente vai ser algum cliente, alguma pessoa de alguma outra área que quer ter um insight de algum problema específico. E aí passa por essa parte de entendimento da pergunta, né? E antes de sair desenvolvendo uma solução, a gente pode fazer hipóteses em cima disso, né? Mas às vezes não vai ser uma hipótese que você vai refutar, não é uma hipótese científica que você vai refutar, mas é uma possível solução, né? Você pode, antes de sair já desenvolvendo essa solução, você pode testar soluções em rascunho mesmo, né? Então você conversa com as pessoas, tenta entender como é o problema, rascunha ela no papel mesmo, volta a conversar com as pessoas, vai fazendo vários ciclos de conversas antes de chegar num desenho que talvez seja o ideal, né? E a partir do momento que você tem esse desenho, você começa a ir para a próxima etapa mesmo, né? Que realmente seria entrar na parte de metodologia mesmo, mais técnica, né? Que aí você começa a ver como você vai desenvolver mesmo a sua solução, né? Que ferramentas você precisa de nuvem, de qual tipo de computador, qual máquina, qual tipo de modelo, que tipo de linguagem de programação você vai usar. E aí depois que você define sua metodologia, você realmente vai para a área na área de ciência de dados mais para a parte estatística mesmo, né, que seria treinar o seu modelo, fazer exploração de dados, coletar os dados, né, fazer exploração de dados, treinar seu modelo. Na área de desenvolvimento mesmo é desenvolver o código, né? E depois disso você vai ver os seus resultados, e depois que você tiver os resultados, ainda não terminou o processo, porque você precisa voltar com o seu cliente e validar tudo o que foi feito.
Então, na maioria dos casos, quando você chega no resultado, já deu o tempo do projeto, é o que você tem que entregar, mas em alguns casos você tem até a oportunidade de fazer algumas interações a mais, né? Tem muitos insights que a gente tira de algum problema, depois que já tem uma solução real para a pessoa usar, né? Então, nessas horas, até um dos motivos de ter começado a usar o Figma foi justamente por isso, né? Usar a ferramenta de design para a gente poder testar soluções antes de sair codando mesmo, né? Sair treinando o modelo. Então, quando eu trabalhei com desenvolvimento, eu tinha o suporte do pessoal de design para isso, mas na área de ciência de dados eu também tento aplicar isso. Então, quando eu vou construir uma dashboard para entregar algum modelo específico, eu nunca saio programando a dashboard logo de cara, né? Usando as ferramentas que tem disponível aí para você fazer um gráfico bonito. Tudo. Eu, às vezes desenho ele num PowerPoint, num papel de como é, tento passar com as pessoas interessadas antes de sair desenvolvendo mesmo a ferramenta no final, né? E o interessante é que sempre que você apresenta alguma coisa, mesmo que seja um rascunho, você começa a mostrar realmente o que a área de ciência de dados, de programação, tem potencial de fazer. Hoje a gente tem a área de ciência de dados, a gente tem a área de tecnologia bem desenvolvida, até tem bastante ferramentas, tem muita coisa sendo publicada, sendo feita a cada dia, mas a maioria das pessoas que usam não estão realmente inseridas nessa área, né? Então, as pessoas que usam software dificilmente sabem programar. São pouquíssimas pessoas que realmente sabem programar. Então, elas não sabem o que um software é capaz de fazer de verdade, mas elas usam. E aí, quando você mostra para elas, elas começam a ter ideias, né? Então, às vezes você mostra uma solução, você mostra um gráfico com alguma tendência. A pessoa já tem uma experiência, às vezes de anos na carreira dela, do que aquele gráfico representa, mas ela não conseguia traduzir isso a partir de dados, né? Ela não conseguia traduzir isso de uma forma visual. E aí, quando você traz esse gráfico, esse software ou qualquer ferramenta que você mostrar para ela, ela às vezes abre o olho e fala assim: nossa, eu sempre achei que isso acontecia, mas é muito bom ver que isso tem uma comprovação por trás, né? Então, um gráfico de uma tendência que às vezes é uma análise muito simples que a gente faz, que é plotar, fazer um box plot, fazer um scatter plot lá e colocar uma linha de tendência lá. Para a gente, às vezes é uma coisa muito simples, mas para quem não é da área, isso é uma coisa muito complexa e nunca foi feito. E quando você mostra para ela, ela começa a ter outros insights, né? Começa a ativar neurônios adormecidos na cabeça lá, ver às vezes problemas que ela passou em outras etapas da carreira, em outros projetos, que às vezes aquele gráfico começa a explicar um monte de coisa para ela. E aí tem que ter esse processo interativo, né? Porque aquele gráfico, uma vez que você apresenta para a pessoa, pode não ser mais o suficiente, né? Porque quando você mostrou o gráfico, abriu a cabeça da pessoa. Então, isso te dá uma oportunidade muito grande de entender onde mora o problema de verdade, né? Então, o problema inicial poderia ser como representar esses dados que você tem no seu projeto num gráfico. Mas isso é a pontinha da cadeia aqui, né? O finalzinho da cadeia. Quando você mostra esse rascunho, às vezes um rascunho no papel mesmo para a pessoa, vão gerando novas ideias, e aí acontecem duas coisas, né? Primeiro, a pessoa começa a ser mais receptiva às questões tecnológicas, né? Então, tem pessoas que acabam sendo céticas no começo, mas depois que elas veem o potencial que essas ferramentas tecnológicas podem trazer, elas começam a abrir mais oportunidade de conversas, mais te dar mais abertura mesmo para você explorar, perguntar coisas, tentar entender como que um processo que a pessoa trabalha funciona. E, por outro lado, também, dá oportunidade também da pessoa sugerir coisas novas, né? Então, uma vez que a pessoa começa a entender qual é o potencial que uma ferramenta tem, ela mesma começa a sugerir coisas melhores, né?
e aí no seu desenho inicial do projeto, você achou que você poderia atingir isso aqui. Mas quando a gente vai fazendo essas interações, essas rodadas de conversas, esses rascunhos intermináveis até chegar numa solução mesmo, essa régua vai subindo também, né? A gente pode ir atingindo cada vez mais coisas sem precisar. Fechamos o projeto, precisa abrir um projeto novo para tentar melhorar o que foi feito, né? Durante o seu desenvolvimento mesmo, você já pode fazer isso tendo esses pequenos ciclos, né, de trabalho mesmo. Entende o problema, tenta, entende a, entende a pergunta que a pessoa traz para você, tenta entender onde está o problema de verdade, propõe uma solução em rascunhos, volta para a pessoa. Faz esse ciclo várias vezes até você chegar em algo que realmente a equipe, né, tanto o seu cliente quanto você acreditam que seja a melhor solução. Às vezes não vai ser a melhor solução mesmo, mas é a solução que é possível de ser feita dentro do escopo que você tiver, né? Cronograma e orçamento envolvidos, né? Claro, tem sempre limitações, mas dizem que a criatividade se manifesta melhor com limitações. Então, que bom que os recursos não são limitados. Senão, nada era publicado até hoje. Nada ia para o mundo, que algum virtuoso ia ficar lá. Não, mas eu só preciso arrumar mais isso aqui que vai estar bom. E essas interações que você está falando, elas só acontecem também quando a gente mostra o que está dentro da nossa cabeça para o outro, para poder receber o feedback e trabalhar, senão a roda não gira, né? Porque a nossa cabeça acaba sendo muito enviesada, né? Por mais que na ciência a gente tenha sempre que tratar os vieses, né? Na ciência de dados, quando for coletar o dado, quando for estudar um dado, a gente vai tentar entender o que é, de onde o dado veio, se teve algum viés de coleta, quais são os outliers, quais são o que cada pontinho lá no seu gráfico representa, mas a nossa própria cabeça já chega com vieses, né? Então, o modelo que eu escolho vai ser enviesado pela minha experiência prévia, né? A gente pode ter N ferramentas aí para fazer uma seleção de modelos, mas existem infinitas formas de eu tratar um problema, né? Eu posso tratar um problema e partir para uma inteligência artificial logo de cara. Eu posso testar 50 tipos de rede neural lá, mas eu posso ir com esse viés de alguém que trabalhou muito tempo com inteligência artificial. Mas eu posso ir também com viés de alguém que trabalhou muito tempo com processamento de imagem e nunca mexeu com inteligência artificial e tentar resolver algum problema só com técnicas de processamento de imagem mais padrões, né? E dependendo do problema, o modelo que eu escolher, que foi selecionado lá na minha seleção de modelos, vai ser o melhor, né? O melhor possível. O modelo a gente sempre tem que ter em mente que ele é uma representação da realidade, né? E quando a gente faz essa representação da realidade, tem várias hipóteses, tem várias pressupostos que a gente tem que fazer em cima do modelo, em cima do nosso problema para fazer o modelo funcionar. E nessas hipóteses, nesses pressupostos aí nessas premissas que a gente cria, que pode estar a diferença, né? Porque às vezes você tem que demonstrar, né? Te compartilhar a tela, ver o projeto para poder fazer. Acho que a linha de raciocínio é essa mesmo, né? Nem sempre, quando a gente vai trabalhar e pensar em soluções, a gente sempre vai trazer soluções baseadas nas nossas experiências. Então, a gente não tem oportunidade de viver tudo que é possível na vida, a gente sempre pode aprender com as outras pessoas e a gente tem que aprender a escutar o que as outras pessoas podem trazer, né? Nenhuma experiência, nenhuma pergunta não é válida, né? Pode ser descartada. E quem vai entender melhor sobre um problema é a pessoa que vive aquilo no dia a dia, né? Então, eu, como cientista de dados, eu acabo sendo como um consultor dentro de um projeto específico, né? Eu estou ali tentando entender qual é o problema de verdade, mas não sou eu que vivo aquele problema no dia a dia. Então, assim como a pessoa que vive aquilo vai ter os vieses dela, vai olhar o problema por um ângulo específico, quando eu chegar para tentar ajudar, tentar criar o meu modelo em cima, tentar extrair alguma informação dos meus dados, eu também vou ter o meu viés, né? Eu vou ter a minha experiência prévia. Então,
Às vezes eu posso não querer usar um, um tipo de modelo, então às vezes eu trabalhei muito tempo com algum problema específico, algum tipo de problema específico em que, supor uma coisa aleatória aqui, sei lá, árvore de Random Forest não funcionava direito. E aí por isso sempre usei alguma outra técnica. E aí quando eu for olhar um problema novo, Random Forest vai estar como a última das minhas opções, mas não porque ela realmente é uma opção ruim, mas porque eu já estou chegando com viés da minha experiência para tentar resolver esse problema, né? E aí a gente sempre tem que tentar voltar um pouco, né? Conversar com outras pessoas, ouvir a opinião dos outros, né? Dos nossos pares. Então, se tem mais cientistas de dados na sua equipe, tentar escutar a opinião dele sobre o que ele acha daquele modelo, o que ele acha dos resultados, se ele tem alguma sugestão. Às vezes, na própria análise exploratória que você faz no começo, faz lá os histogramas, os box plots, faz qualquer gráfico bem simples de se fazer, antes de começar a realmente fechar em coisas concretas, né? A gente pode conversar com os outros, né? Pode ouvir a opinião dos outros. Às vezes o que a gente interpreta de um dado não é o que o outro interpreta. Às vezes o que o cientista de dado interpreta não é o que a pessoa que vive aquele problema no dia a dia interpreta, né? A gente nunca vai saber tudo sobre tudo. E acho que aí linka bem com o conceito de interdisciplinaridade também, que é a vantagem de ter uma equipe diversa e interagir com perspectivas diferentes, elas trazem diferentes vieses e ajuda a enriquecer. Né? Na própria história que você estava narrando aí agora, a gente tem a própria interdisciplinaridade que você traz, que é a tua experiência como engenheiro, como biólogo e com ciência de dados, a experiência que você acabou trazendo para a tua vida, que vem do design, mas também os próprios profissionais de UX que trabalham com você e de outras áreas. Então, eu consigo ver por que a interdisciplinaridade é um valor para você. E eu fico curiosa pensando nesse aspecto da interdisciplinaridade. Assim, existem todas essas vantagens, mas também tem desafio, né? Porque às vezes as pessoas batem cabeça uma com a outra porque querem solucionar o problema de forma diferente. Você já passou por alguma situação em que, nossa, a gente não está conseguindo alinhar aqui as expectativas, as abordagens, cada pessoa da equipe puxava para um lado? E se você já passou por isso, né? Como vocês resolveram essa situação? Isso acontece o tempo todo, na verdade, né? Os seres humanos têm. Às vezes não é nem questão de ego, assim, mas tem ego envolvido. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, muito por causa dos viés que ela tem também. Às vezes é difícil de chegar num, num termo em comum. Tem pessoas que são muito céticas em relação à tecnologia. Para a gente que trabalha no dia a dia com esse tipo de ferramenta, inteligência artificial, tudo, a gente consegue entender as limitações que cada tipo de modelo, que uma inteligência artificial pode ter. A gente consegue ter esse senso crítico de onde cada tipo de tecnologia pode ser aplicada, né? Às vezes, quando você vai falar com uma pessoa de uma outra área, que às vezes mal usa o Excel, mal sabe usar o próprio e-mail, a pessoa vai olhar com um olhar muito cético qualquer coisa que você propor para ela. Então, você vai falar assim, a gente vai fazer uma inteligência artificial aqui que vai resolver esse problema para você e tal, e na cabeça da pessoa pode estar passando o discurso, a inteligência artificial vai roubar meu emprego. Eu não quero isso, não. E aí você fala, como é que você vai fazer isso, né? E aí você tem que ter um jogo de cintura para conversar com as pessoas, e você tem que realmente sempre se pautar em entender onde o problema está de verdade, né? Então, quando tem algum conflito, por que esse conflito aconteceu? Esse conflito é realmente por causa do problema que a gente está tentando resolver ou é por causa da solução que está sendo proposta? Se a solução que está sendo proposta está trazendo conflito, ela tem grandes chances de não ser a solução ideal, né? Então, quem que está trazendo esse conflito também é dentro da sua própria equipe de ciência de dados, né? Que às vezes você quer usar o modelo A e o seu colega quer usar o modelo B, ou é entre o cientista de dados e o próprio cliente, né?
Se entre o cientista de dados e o cliente, é porque a sua solução não está atendendo o problema dele. Ou pelo menos você, no seu discurso, não quis mostrar que a sua solução está atendendo o problema que ele tem. Né? E aí você tem que ter a humildade, né, de tentar dar uns passos para trás e tentar conversar, né? Tentar não impor alguma coisa, né? Tentar entender como solucionar isso, né? A própria relação pode ser um problema e você pode usar o seu método científico para tentar resolver esse problema de comunicação e problema de relacionamento, né? Às vezes o problema pode ser o método científico. A pessoa fala assim: olha, você está querendo esse método científico? Eu não quero. Sai para lá com o seu método científico. Já teve algum cliente ou algum projeto que ficou muito frustrado com essa questão de checagem? Tipo, eu quero ver a origem do problema. No seu caso, você queria ver a origem do problema. E a pessoa, não, eu só quero essa solução. Faz isso aqui que eu estou pedindo, por favor, e é só isso. Não, não fica fazendo essas iterações comigo que eu não quero. Já passou por isso? Sim, isso já aconteceu, isso às vezes é até bem comum de acontecer, mas aí vem muito da experiência que a gente tem que ir ganhando ao longo do tempo, que é saber desenhar o seu, tentar entender o seu cronograma e o seu orçamento do seu projeto. Então, a gente sempre vai ter um cronograma limitado e um delimitado, né, e um orçamento limitado. A gente nunca vai ter dinheiro para fazer o que a gente quer e nunca vai ter tempo para fazer tudo o que a gente quer. Então, eu nunca considerei, acho que de todos os projetos que eu participei, eu nunca considerei que eu realmente atingi 100% do potencial que ele poderia ter, né? Ele é sempre assim, eu atingi 100% do potencial que meu projeto poderia ter dentro do cronograma e do orçamento que eu tinha, né? Porque é esse processo cíclico que eu falei, né? Quando a gente chega numa solução e a gente apresenta, sempre começam a surgir insights novos, ideias novas. E aí a gente continua nesse ciclo, mas uma hora a gente tem que parar, né? A gente tem que entender que chegou a hora de fechar aqui, é isso que a gente vai fazer, é isso que dá para fazer. E alguns momentos isso vem da gente. A gente tem essa liberdade para. Em alguns casos a gente vai conseguir traçar essa régua, né? Mas na maioria dos casos é alguém que traça essa régua para a gente, né? Então, para quem trabalha em empresa grande, a gente tem uma hierarquia em empresa grande, né? Você é um analista, você vai ter o seu analista pleno, sênior, especialista, você vai ter o seu gerente, você vai ter o seu diretor, você vai ter o seu diretor do diretor, e lá no CEO. Só que às vezes você está no seu projetinho aqui, fazendo todo o ciclo que você acredita que é o ideal, mas vem uma cascata lá de cima, né? Fala, mudou a prioridade, tudo, tem que ser entregue aqui agora. Às vezes o projeto já nasce com esse, tem que ser entregue aqui agora. E aí você tem que, às vezes num projeto que você acha o ideal ter 1 ano de duração, você tem que fazer em 3 meses. E aí como é que você faz isso? Né? E aí você tem que realmente se manter no que você acredita que é o ideal, né? Você não vai só treinar um modelo que vai entregar um resultado qualquer, porque isso não vai trazer valor para ninguém, né? E no final, esses 3 meses que você perdeu só foi perda de tempo e dinheiro para você e para o seu negócio, né? E aí você tem que começar a dimensionar o seu trabalho, né? Então, tem um problema que existe que é gigantesco aqui, mas eu sei que eu não vou conseguir resolver esse problema gigantesco, então eu vou tentar destrinchar esse problema em problemas menores. E aí você, de novo, conversando com as pessoas, tentando entender a opinião das pessoas das outras áreas, tal, você consegue ver dessas pequenas pedacinhos que você recortou, que a equipe recortou, né? Qual é o que vai trazer mais valor no momento. E aí você pega aquilo e trabalha aquilo naquele momento. E aí é muito questão de negociação mesmo, né? Aí você negocia com o seu gerente, com o seu diretor, com o seu CEO, com todo mundo envolvido, ou E vai o processo cascata acima. vai tentar fazer o processo cascata acima, que às vezes não, a cascata nunca vai para cima, né? Só cai. E agora eu queria aproveitar que a gente está conversando também sobre os desafios do trabalho e conversar um pouco sobre parentalidade, né? Como que é essa tua experiência da paternidade e do trabalho?
como que foi na época da gravidez, na época que o bebê nasceu. Eu sei que você e sua esposa tiveram um bebê durante a pandemia, então foi um grande desafio, né? E se você puder compartilhar um pouquinho da tua experiência, ia ser bem legal. Acho que o nascimento dos filhos acho que é a experiência mais transformadora que a gente pode ter na vida. É um impacto muito grande no lado pessoal, profissional, em todos os fatores da vida, né? Eu não tenho um filho só, tenho dois filhos, um vai fazer 4 anos agora, o outro tem 1 ano só. E quando o primeiro nasceu, mudou tudo. Quando o segundo nasceu, mudou tudo de novo. E parece que cada dia muda tudo sempre, né? Por um lado é muito bom, pensando mais na parte pensar de é muito bom a experiência de ter um filho, de poder cuidar deles, de poder participar do dia a dia deles, né? Acho que é uma coisa que tem mudado muito aos poucos, mas tem mudado, que é a questão dos pais participarem, né? Os pais homens participarem também da criação dos filhos. E eu acredito que eu sou um desses pais, né? Que realmente tenta participar da criação dos filhos. Então, não só aquele pai que leva na escola, mas sou aquele pai que cozinha para os filhos, lê historinha, dá banho, leva no médico, dá remédio, tenta entender as dores dele, está lá para acolher, para trocar fralda, para trocar roupa, para fazer tudo o que é possível ser feito, para tentar cuidar da casa, enquanto a gente tem filho, de tentar dividir as demandas com a mãe e, no meio de tudo isso, arranjar tempo para trabalhar. Né? Acho que o impacto que o nascimento de um filho pode ter na nossa vida em todas as áreas possíveis e trabalho não é diferente, né? Acho que hoje eu não considero que eu tenho o mesmo, nem a mesma energia, nem a mesma tempo que eu tenho para que eu tinha, né, antes dos meus filhos nascerem para minha carreira, né? Então, minha esposa teve que parar de trabalhar por causa da saúde dos meus filhos, né? O menorzinho tem algumas questões de saúde que ela precisou parar de trabalhar. E mesmo tendo uma pessoa para cuidar deles, ainda assim o impacto na minha carreira é muito grande, né? Então, a gente tem que aprender a ser muito mais objetivo no trabalho que a gente era anteriormente. Então, dadas as coisas que eu falei anteriormente, né, de foco no problema, foco no entendimento das questões, da solução que você vai aplicar, o seu foco e o seu objetivo tem que ser muito grande em todas as vertentes do seu trabalho, né? Então, hoje, o que eu considero, minha vida é muito pautada na criação dos meus filhos, né? O trabalho acaba ficando como algo secundário, né? Meu desenvolvimento de carreira no meu trabalho. Então, de todas as demandas, e não são poucas, que a criação de um filho traz, é impossível você manter as mesmas ambições, ter o mesmo tempo que você tem quando você é solteiro ou só casado e sem filhos, né? Então, você precisa levar o seu filho no pediatra, seu filho vai ficar doente, você às vezes vai levar o seu filho na escola e, principalmente com criança pequena, né? Às vezes você acha que ele vai entrar rapidinho na escola, mas não, ele vai ter uma crise de choro na escola e aí você vai ter que estar lá para tentar acolher junto com a professora. E aí quando você chega no seu trabalho, quando não chega atrasado, você já chega com uma sobrecarga mental muito grande, porque ao invés de você sentar e já conseguir trabalhar, você já, desde o momento que você acordou, você já teve que se preocupar com 1 milhão de coisas da criação, que a criança vai comer, o que ela vai vestir na escola, como que eu vou levar a criança para a escola, se a criança está comendo na escola, se a criança está doente. São N coisas aqui assim que às vezes você passa na sua cabeça que quando você chega no seu trabalho, mesmo para trabalhar, você já está exausto, né?
E aí não tem como ter o mesmo rendimento. Eu acredito, né, que não tem como ter o mesmo rendimento que eu tinha quando eu não tinha filho. E por causa disso a gente tem que se reinventar no trabalho, né? A gente tem que ser muito mais objetivo. Então, hoje eu, apesar de não ter o mesmo desempenho que eu tinha, me considero muito mais eficiente do que eu era antes. Porque quando eu sento para trabalhar, eu sei que é o momento que eu tenho para resolver meus problemas do trabalho. Então, eu não tenho tempo para pegar e ficar lendo uma matéria ou alguma outra coisa em paralelo, tentar resolver alguma coisa que não é do meu projeto específico, alguma coisa que não é da minha área. Eu não tenho tempo para isso. Eu preciso sentar e resolver as coisas que são minhas. E isso me traz uma objetividade muito grande. Então, isso no longo prazo, pensando em como as coisas deveriam acontecer, na verdade, até é um lado bom disso, porque eu acho que no trabalho a gente precisa ser muito objetivo mesmo, mas a questão é tempo de dedicação que a gente pode ter para nossa carreira mesmo, né? Então, a gente já chega com esse cansaço mental para o trabalho. Às vezes tem até algumas piadinhas assim entre pais que falam que ir para o trabalho e tirar férias dos filhos, né? Porque criar um filho é muito mais trabalhoso do que o próprio trabalho, mas a gente sempre tem essa pulga essa pulga na cabeça, né? Eu vou estar trabalhando, mas tem lá o seu subconsciente que está preocupado com seu filho, preocupado com o que ele vai comer quando você chegar em casa, preocupado com as vacinas, com o médico, com N coisas. E num cenário ideal, assim, é só uma preocupação, né? Às vezes é só uma coisa que, às vezes você extravasar, passar no psicólogo, assim, você consegue dar uma melhorada, mas algumas coisas se concretizam, né? Então, às vezes tem aquele dia que você chega achando que você vai resolver todas as coisas do seu trabalho, você fala assim, hoje é o dia milagroso que eu vou resolver tudo que eu preciso. Aí vai, o seu filho fica doente, você fica o dia inteiro no pronto-socorro com ele, né? Então, as coisas que você precisa resolver são sempre feitas com uma sobrecarga mental muito grande. Então, não são não são poucos casos que eu já vi de pessoas com burnout por às vezes não conseguir lidar com essa questão de trabalho e criação de filhos, né, lá do pessoal e profissional. Fora isso, tem toda a parte de relações no trabalho, né? São às vezes oportunidades que você perde de carreira, né? Então, a gente que é da área de tecnologia, às vezes surge um treinamento numa ferramenta nova de inteligência artificial que o pessoal do Google que desenvolveu a ferramenta vai dar. E aí você fala assim, nossa, legal, vou conseguir ver isso e vai dar um up na minha carreira porque eu vou poder fazer isso, isso, isso depois que eu aprender a usar essa ferramenta. Na prática você não consegue, porque o horário que vão dar o curso é justo na data que você tem o pediatra do seu filho, ou é no horário que você tem que buscar o seu filho na escola. Às vezes o happy hour da empresa você não pode ir porque você tem que buscar o seu filho na escola. E aí são relações, né? Às vezes são oportunidades, porque o trabalho não é só a parte técnica, né? São as relações. E assim como eu trouxe que as relações acabam ajudando você até a desenhar o seu projeto e fazer a parte técnica com mais objetividade, né? Trazer mais valor na sua parte técnica, na sua carreira mesmo, na sua construção de carreira, ninguém cresce só desenvolvendo, né? Só entregando um projeto. As pessoas crescem também por relações, né? É o famoso QI, né, que indica. E você, para crescer na sua carreira, você tem que fazer algo de valor, mas você também tem que mostrar que você participou disso, né? Que você que trouxe essas questões de valores. E são esses fatores que quando a gente tem filho acabam sendo deixado um pouco de lado, pelo menos do meu lado, né? São coisas de escolhas, né? Eu, como tenho uma sobrecarga muito grande na criação dos meus filhos, muito por questão de saúde deles também, eu tive que fazer escolhas na minha carreira. E hoje, para eu conseguir manter a minha qualidade técnica, a entrega dos meus
projetos, das minhas soluções, né, das minhas resoluções de problemas, eu tenho deixado um pouco de lado, essa parte mais de relações, né, essas ambições de carreira, de crescimento. Então, até os meus filhos crescerem até uma certa idade, enquanto eles ainda estão pequenos, muito dependentes de mim, eu estou aceitando ter uma certa estagnação na minha carreira, né? Eu não estou realmente buscando promoções, buscando coisas muito além do que eu já faço. E isso para mim não é comodismo, né? Porque às vezes até no mercado as pessoas não gostam de pessoas que são acomodadas, né? Você sempre tem que ser inovador, você sempre tem que buscar, você tem que fazer a mais, você tem que trabalhar enquanto os outros dormem. E na prática é, não é assim, né? No dia a dia não é isso que não é o jeito que funciona, né? E hoje é uma decisão que eu estou tendo de impacto na minha carreira, mas é isso, né? Eu estou dando uma desacelerada na minha carreira, não buscando crescimento, às vezes trabalhar numa área nova, com alguma coisa muito específica nova que eu tenho interesse, mas não porque eu estou acomodado no meu lugar, que eu não vejo necessidade de crescer, que eu não vejo necessidade de estudar coisas novas, mas simplesmente porque é o que eu preciso fazer no momento para conseguir dar a criação que eu acredito, e minha esposa, né, acreditamos que é ideal para os nossos filhos. E é muito interessante a gente ter essa conversa, e eu acho legal a gente poder conversar sobre paternidade e maternidade também por aqui, porque muitas vezes esse diálogo é uma coisa que fica exclusiva para as mães. Então, vamos conversar e se fala sobre os filhos quando uma mulher está trabalhando. E eu acho importante também conversar sobre os filhos quando um homem tem filho também. E a partir do momento em que essas atividades e os deveres, todo esse trabalho, né, de criar um filho, ele é dividido, ter também homens falando sobre os impactos que isso traz para o trabalho, porque as mulheres já sabem desses impactos, ouvir homens falando disso também, porque as empresas são feitas de pessoas, e a partir do momento em que mais e mais pessoas sabem desse problema, a gente pode começar a pensar em abordagens, a gente como humanidade mesmo, como sociedade, pode pensar em abordagens para que essas pessoas, mães e pais, possam criar seus filhos. Afinal de contas, a humanidade continua tendo filhos. Então a gente precisa incluir essas pessoas. E que linka para a pergunta que eu gostaria de te fazer, que é quais mudanças você acha que seriam benéficas, né, nas políticas empresariais para apoiar melhor mães e pais que estão no mercado de trabalho? Então, aí acho que só fazer um comentário em cima disso, que sempre se criou essa visão, né, de que a mãe cuida dos filhos e o pai tem que sustentar a casa financeiramente, né? Então, o pai vai trabalhar e a mãe cuida da casa e dos filhos. Isso tem mudado aos poucos, mas mesmo no que você comentou das mães já terem mais essa discussão sobre a maternidade, trabalho e tudo, isso eu vejo muito fora do ambiente de trabalho, né? Quando a gente vai para dentro do ambiente de trabalho, ainda existe muito pouca discussão para as mães também, né? E para os pais praticamente não se discute, e para as mães eu ainda vejo muito pouco, e quando tem ainda é muito no sentido de cobrança, né? Então, imagina uma entrevista de emprego. Às vezes eles perguntam na entrevista se você tem filho. Quando é um homem respondendo, isso até é como algo positivo, né? Fala assim, ah, legal, ele quer trabalhar, ele quer sustentar os filhos dele, então ele não vai sair do trabalho, ele é responsável, ele não vai sair do trabalho que ele está entrando agora do que uma semana depois, sabe? Quando a mãe responde sim, é o oposto, porque eles falam assim, ah, ela tem filho, então pode ser que uma hora ela abandone a gente porque ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos, então não vamos contratar ela, né? Então, mesmo que mesmo que para as mães ainda tenha uma certa discussão, assim, quando se olha da perspectiva do mercado em si, a, as mães terem filhos ainda é mal visto, né? Então, você não pode seguir sua carreira tendo filhos. E eu sinto isso, né? Como eu mencionei, eu estou deixando um pouquinho de lado essa questão de
seguir minhas promoções, seguir algumas coisas novas na minha carreira por querer focar na criação dos meus filhos, né? Porque é tempo de especialização, né? Para você crescer na sua carreira, você precisa estudar mais, você precisa às vezes se dedicar à sua carreira fora do seu momento de trabalho também. E é esse me dedicar à minha carreira fora do trabalho que eu não tenho feito mesmo, porque fora do meu trabalho eu me dedico aos meus filhos, né? E aí respondendo a questão do que eu acredito que deveria ser diferente no mercado, eu acho que aí não é algo específico das empresas mesmo, né? É uma questão social mesmo, né? As crianças, quem, quem tenta ir em restaurante com as crianças, quem tenta andar de transporte público com as crianças, quem tenta fazer qualquer coisa com criança na sociedade, você vê que não existem espaços de inclusão das crianças na sociedade, né? As crianças são meio que deixadas de lado porque é algo que a mãe tem que cuidar, mas não é algo que a sociedade precisa cuidar. Então, a sociedade não cuida do desenvolvimento das crianças, é a mãe que cuida, sabe? E eu tive uma sorte, mérito também, mas sorte de trabalhar na Natura, porque eu vejo que tem poucas empresas que têm realmente uma preocupação de olhar para essa questão da maternidade, da paternidade dos trabalhadores, né, dos colaboradores. E eu tive uma sorte de poder trabalhar na Natura, porque a Natura tem um berçário dentro da própria sede da Natura, né? Então, durante a pandemia, eu acabei não podendo desfrutar disso, né? Porque estava tudo fechado. Então, no próprio home office, às vezes a gente fazer uma reunião, às vezes a gente tem que fazer reunião com um filho dormindo no colo, às vezes o seu horário de almoço tem que se estender um pouco mais do que o usual, porque você tem que almoçar e aí você tem que trocar a fralda do filho, tem que dar almoço pro filho, tem que fazer um monte de coisa. Mas quando a gente pôde voltar para o presencial e eu pude usar mesmo o berçário da Natura, foi algo que para mim foi muito importante. E, tipo, eu sou eternamente grato por essa oportunidade, porque não existe nada melhor do que poder levar o seu filho com você para o trabalho. Então, o cuidado que eles têm com as crianças lá e a cultura que se criou dentro da empresa por causa do berçário é algo que eu não vi em outro lugar. Então, ainda existe muita cobrança que dentro dos negócios, né, eu acho que ainda existem muitas cobranças que às vezes não se encaixam no tipo de cobrança que deveria ser feito para quem tem filhos, mas na Natura, pelo menos essa questão cultural, eu vejo que é diferente, né? Então as pessoas são mais receptivas a você, às vezes precisar sair mais cedo do trabalho porque seu filho precisa ir você precisa pegar o seu filho na escola, sabe? Você sai um pouco antes do trabalho porque você precisa levar o seu filho no médico. Eu vejo uma receptividade maior lá, né? Então, inclusive quando teve a formatura do meu filho no berçário da Natura, quando ele fez 3 anos, o, um dos fundadores da Natura e o CEO da Natura estavam na formatura. Eles vão todo o semestre, eles vão participar da formatura das crianças no berçário. E isso traz uma mensagem muito diferente, né? Muito valiosa para os pais, que é esse tipo de visão que deveria existir no mercado mesmo, né? As crianças fazem parte da sociedade e ter esse cuidado com elas não é algo só dos pais, né? Mas é algo com todos. E eu ter filhos faz parte de mim, né? Faz parte de eu em todas as áreas da minha vida, né? Eu como pai, eu como nos meus hobbies, na minha família, no meu ciclo de amizades e também no meu trabalho. Tipo, eu trabalho por causa dos meus filhos, eu trabalho para os meus filhos e, e, o negócio tem que entender isso, né? Ele tem que entender que às vezes eu vou precisar sair para levar eles no médico, às vezes eu vou ter que não vou render 100% todos os dias porque eu vou ter uma sobrecarga mental diferente. São essas questões que não são olhadas, que a sociedade ainda não entende. E se a sociedade não entende, não é uma empresa específica ou o mercado que vai atender também, né?
Achei esse um ótimo ponto, porque tem que ser uma mudança da sociedade como um todo. Agora, caminhando para o finalzinho da nossa entrevista, eu gostaria de fazer 3 perguntinhas básicas para você. A primeira pergunta é sobre o que você tem aprendido, o que você tem estudado atualmente. Hoje eu não. Até é difícil de falar que eu tenho estudado alguma coisa, porque até como eu falei das demandas da criação dos meus filhos, fora do meu trabalho mesmo eu tenho estudado poucas coisas, mas eu trabalho numa área bem dinâmica, que eu atendo todo o P&D da empresa onde eu trabalho, da Natura, né? Então eu trabalho com projetos muito diferentes, então todo projeto específico eu tenho que aprender uma coisa nova. Então dentro do meu trabalho eu acabo aprendendo bastante, tendo que estudar muito sobre muitos temas diferentes. E vai de projeto a projeto. Mas fora do meu momento de trabalho mesmo, eu acredito que no estágio que estou da minha carreira, eu já atingi um nível técnico de programação, né, de desenvolvimento, que eu consigo lidar bem com diferentes tipos de tecnologias, diferentes linguagens de programação, eu consigo manter um alto nível de produtividade, qualidade de código, tudo, né? Mas eu tento focar ou estudar alguma questão de estatística mesmo, e aí quando eu falo estatística, às vezes não é uma inteligência artificial, mas é questões mais básicas de estatística mesmo, né? É sempre bom rever o que você já aprendeu. Então, eu no meu tempo livre eu acabo não tentando estudar tanto, não sei, por exemplo, sai uma inteligência artificial nova. Eu não vou estudar isso logo de cara. Eu vou estudar isso uma vez que eu precisar usar dentro de alguns projetos, uma vez que essa ferramenta, essa inteligência artificial se mostrar como uma solução potencial para algum problema que eu tenha, aí eu vou me preocupar em estudar ela. Mas hoje eu procuro estudar mais a parte de fundamentos, né? Então, fundamentos de estatística, fundamentos de matemática, e aí matemática avançada, estatística avançada. Eu tento estudar coisas que são fora da minha área mesmo, né? Então, parte de design eu tenho tentado estudar um pouco mais. Parte de negócio também, então questão de gestão. Eu acho que algumas coisas a gente aprende muito fazendo, né, vivenciando. Então, a melhor escola de gestão que eu tenho são os projetos que eu participo, mas tem muita coisa que você pode aprender por fora também, né? Lendo artigos, lendo. Não tenho tempo de participar de algum curso estruturado, mas eu tento ler bastante sobre tudo que é possível. Então, acho que é isso que eu tento me especializar agora mesmo, né? Em tentar aprender cada vez mais sobre as áreas que estão no meu entorno e dentro da minha parte, que são específicas mais da minha área mesmo, me aprofundar mais nos fundamentos mesmo, né? E sobre metodologia, qual que é o método de aprendizagem, né? O seu método de aprender? Como você gosta de aprender? Eu dificilmente faço cursos para aprender. Eu gosto muito de ler e eu gosto muito de entender os detalhes e o que a pessoa que desenvolveu tal metodologia, tal algoritmo, tal metodologia mesmo pensava na hora que foi feito isso. Então, quando eu quero entender como alguma biblioteca, algum pacote de alguma linguagem de programação do R, do Python, por exemplo, funciona, eu não procuro um curso que me ensina isso. Eu vou no próprio, por exemplo, né, vou no próprio site da biblioteca e dou uma olhada na documentação, né? E aí sempre tem uma parte introdutória lá que vai mostrar tudo para que serve e tem as partes específicas que aí eu vou me debruçando, eu vou tentando me inserir conforme a minha necessidade, né? Então, de estatística, por exemplo, aí eu procuro livros de estatística mesmo, artigos de estatística, mas é mais isso mesmo. Tipo, quando é alguma linguagem de programação, algum pacote específico de programação, eu tento olhar a documentação mesmo, tentar entender nos detalhes como ela funciona e sempre tentar extrair o que a pessoa que desenvolveu ela estava pensando quando ela fez. Porque aí realmente que eu vou entender quais momentos eu posso ou não usar tal ferramenta, né? E de estatística mais básica, assim, que é o que eu procuro estudar mais no momento, né, os fundamentos, aí ou eu vou para algum artigo científico, ou eu vou para algum livro específico,
É mais isso, né? Eu gosto mais de estudar lendo mesmo, sentando a bunda, o CDF mesmo, sentando a bunda e me debruçando em livros e artigos. Perfeito. E a última pergunta é como que você faz para desligar do trabalho e recarregar a bateria? No teu caso, você tem 2 trabalhos, né? A paternidade e o trabalho. Então, existe algum momento em que desliga e recarrega a bateria? Eu acho que seria uma adaptação melhor. Eu acho que é isso, né? A gente trabalha, tem vários trabalhos, a gente desliga de um trabalho para ligar no outro, né? Então, a hora que eu saio do meu trabalho, eu acho que é até fácil de ter essa virada de chave mesmo, porque quando eu saio do meu trabalho eu já tenho outras preocupações, né? Eu já tenho que me preocupar com os meus filhos. Então, me desligar do meu trabalho é muito fácil, mas eu acho que na prática a gente nunca deixa de ficar 100% desligado, né? Porque o nosso subconsciente trabalha bastante, né? Às vezes você vai tomar um banho e no banho você fala assim, nossa, às vezes é um problema, uma linha de código lá que você tentou resolver o dia inteiro, não saiu, e aí você desligou, acabou o trabalho, tudo, foi lá, jantou, pôs seus filhos para dormir, e aí quando você foi tomar banho, fala assim, nossa, veio a solução na cabeça, sabe? Então acho que nosso cérebro, na verdade, nunca desliga, né? Mas pelo menos essa tirar do plano, do primeiro plano, né, e jogar o trabalho para o segundo plano, essa chavinha aqui para mim muda fácil, porque no primeiro plano já chega o outro trabalho de lidar com os filhos, né? E recarregar a energia, e acho que quem é pai sabe que não, a bateria tá sempre lá embaixo mesmo. A gente Vitor, eu gostaria de te agradecer por essa conversa muito legal, por compartilhar a tua experiência. E para quem está aqui assistindo, ouvindo agora, nós temos um segundo convidado chegando, é o Tomás. é a questão mesmo de trabalho, várias reuniões já foram feitas assim, com participação especial. E eu gostaria de deixar aqui aberto o espaço, caso você tenha alguma mensagem final que você queira compartilhar com os nossos ouvintes, o palco é seu. Acho que de compartilhar, acho que seriam mais mensagens mesmo, né? Que a gente acaba vivendo um monte de coisa e às vezes a gente não quer que alguns comportamentos, algumas coisas se repitam tanto na carreira das outras pessoas como no mercado em geral, né? Então, acho que no trabalho a gente sempre precisa. Uma das coisas a gente sempre precisa aprender a escutar o lado dos outros, tanto para desenvolver um trabalho melhor, quanto até para entender as dores da pessoa, né? Esse foi o Vitor Faciello e esse foi mais um episódio do Freakout Camp em português. Muito obrigada. Eu vou deixar os links do Vitor aqui na descrição do episódio e até a próxima. Tchau, tchau.